Elane Souza, seja muito bem-vinda ao Real Time 1, é um prazer recebê-la. Por favor, obrigada. Seja bem-vinda mesmo. Pessoal, a Elane, ela é presidente da Associação Amazonense de Energia Solar, a AME Solar. É nova, né? Surgiu agora, em junho, foi isso? Sim, a nossa associação é recém-nascida, nasceu no mês de junho, né? Ela é fruto da união de várias empresas, os principais players do mercado que atuam com energia solar, né? que levam esse serviço e se preocupam em levar um bom serviço para a sociedade, estão reunidos nessa associação. Ah, que bom. Vamos, a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta, a gente volta em instantes. Elane, vocês estão em constante contato com as distribuidoras de energia, acredito que aqui no caso de Manaus, a Amazonas Energia, justamente para tentar dar melhores respostas para os clientes das empresas que vocês representam, e você me disse que são cerca de 20 empresas associadas hoje na AME Solar. E dentro dessa relação, porque é necessário, depois de que, quando você faz o seu projeto e tem uma energia solar na sua residência, na sua empresa, você precisa estar interligado à rede de energia elétrica. Perfeito. Né? E como é que funciona? Vocês têm novidades a respeito disso, dessa relação entre a associação, entre as empresas e a distribuidora local? Essa relação, Caio, ela é muito importante. Primeiramente, que a distribuidora, sendo uma agente que tem um papel importante, né, nessa dinâmica toda do setor da energia no Brasil, e a gente não pode ignorar a importância do trabalho que ela faz. Afinal de contas, se não fosse a rede de distribuição, nós também não poderíamos conectar essas usinas em paralelismo com a rede da distribuidora. Antigamente, quando se falava em energia solar, falava-se na modalidade, há 10 anos atrás, por exemplo, sempre com banco de baterias. E essa conexão com a rede foi possível em 2012, a partir de uma resolução, né, do governo, e autorizou a conexão das usinas de geração de energia solar à rede da distribuidora. Esses 10 anos eu entendo que foi um período de intensa evolução e aprendizado, né? Eu sempre acredito que o aprendizado é algo natural do ser humano, como também das empresas. E tanto as empresas de energia solar que atuam no setor, né, desenvolvendo esses projetos, como a distribuidora vieram nesse período aperfeiçoando, mas eu ainda acho que tem muita coisa para melhorar, principalmente quando a gente olha a velocidade e o time com que está sendo dado o retorno para o consumidor final. Afinal de contas, tanto as empresas de energia solar como a distribuidora, nós prestamos serviços para a sociedade. E a sociedade, eu acho que o consumidor, ele hoje está muito no papel de protagonista, né, das relações. E hoje o consumidor, ele pede, sabe, por uma resposta mais rápida, e é isso que nós estamos buscando junto à distribuidora de energia local. É por a conversa que vocês tiveram recentemente com eles? Essa era uma das principais pautas e alguns ajustes técnicos que a gente precisa, né, em relação a projetos, a disponibilidade do plano da rede, que é muito importante, porque assim, se eu quero desenvolver um projeto, é muito importante para mim, como engenharia, como empresa de engenharia, ter um conhecimento sobre a disponibilidade da rede, da malha de distribuição. E isso só quem pode nos fornecer é a distribuidora, entre outras questões mais técnicas de pareceres de acesso, de como a distribuidora hoje consegue avaliar os projetos, porque às vezes a gente manda um projeto para a concessionária e esse projeto volta e depois volta de novo e novamente, volta 1, 2, 3, 4 vezes para que ele possa ser revisado. E a gente entende que com um canal de comunicação, a gente pode ter uma comunicação melhor e melhorar esse fluxo, tanto para a distribuidora como para as empresas de energia solar.
Vamos agora olhar para cá de uma maneira mais macro, numa cosmovisão sobre o nosso Amazonas, essa grande facilidade de sentir calor na pele, de ter energia vinda do sol. O Amazonas pode se tornar uma referência na produção de energia fotovoltaica? Como especialista, o que a senhora diria? Eu acredito que pode, não só pode, como precisa, né? Veja que o papel do Amazonas, agora a Amazônia como protagonista de todo esse movimento mundial de descarbonização e no Brasil o movimento de transição energética, não só pode, como deve se apresentar como um potencial de produção de energia limpa, porque nós temos radiação tecnicamente aceitável para a produção de energia solar e temos também área disponível onde o metro quadrado faz interessante esse custo do metro quadrado para o investidor que quer construir a sua usina para comercializar esses ativos, né? De energia elétrica. De energia fotovoltaica, perdão. De energia elétrica da fonte solar. Da fonte solar. Mas também, presidente, existe uma... E aí eu gostaria da sua explicação. Alguns técnicos da área costumam dizer, inclusive representantes do Movimento Brasil Solar Livre, que o Amazonas, em especial essa região da Amazônia, embora seja muito quente, tenha radiação suficiente para você ter uma ampla produção de energia fotovoltaica. Há também um fator, um aspecto que dificulta, se a gente for comparar em outras regiões do Brasil, que é a quantidade de nuvens que ocupam essa região. E aí eles dizem que há uma diminuição da luz solar. Isso, de alguma forma, atrapalha esse desejo, essa ambição? Eu entendo que não, tá, Caio? Por quê? O que nós temos hoje no Brasil de dados solarimétricos? Hoje nós temos o mapa solarimétrico do Brasil, que está disponível a todos os técnicos da área, mas com o tempo, sabe, começou-se a utilizar muito as estações solarimétricas. E o que a gente tem em relação a isso aqui para o nosso estado? De fato, existem outras regiões do Brasil, do Sudeste inclusive, né, que são áreas com temperaturas mais amenas, né? Nós temos ali uma radiação maior. Só que você tem que ver que essas regiões, elas possuem 4 estações no ano. E aqui nós só possuímos 2 estações no ano. Então, embora eu concorde que no período chuvoso nós tenhamos mais nuvens e tendo uma radiação que não é tão significativa, é apenas um pouco menor do que a da região sudeste, nós temos uma compensação. Quando você faz uma avaliação técnica justa, você vê que tem sim viabilidade e que o fato de termos apenas 2 estações do ano nos coloca assim à frente, porque nós temos um período maior onde nós temos uma maior disponibilidade dessa radiação, né? E também menos períodos chuvosos. Certo. Aqui no estado, no Amazonas em especial, a gente tem só, como dizem os técnicos do Cipão, o período mais chuvoso e o período menos chuvoso, né? Exatamente. Não tem aquela, embora outros técnicos dizem que existe a primavera, o outono, que é possível perceber nas plantas, mas isso não é uma realidade encarada pelos meteorologistas. Mas diante de todo esse movimento que existe, da criação de uma associação que reúne 20 empresas, presidente, também leva-se em conta uma necessidade da regulação do mercado. A senhora me falava antes, num bate-papo prévio, sobre essa preocupação de muitas empresas, desse boom de empresas que estão hoje querendo ingressar no mercado. Isso, de uma certa forma ou não, precisa ser regulado. Sim, o mercado em si, as regras para que você possa produzir energia já é regulado. Agora, o que nós não temos, de fato, em Manaus e no Brasil todo, é uma organização por parte das empresas de energia solar. Lógico, nós estamos submetidos ao Conselho, à fiscalização do Conselho de Engenharia, mas a gente percebe que, nos últimos anos, muitas empresas entraram nesse mercado. A nossa grande preocupação é a falta de capacidade técnica e regulatória, de conhecimento técnico e regulatório, né?
O mercado da energia no Brasil, ele é um mercado altamente regulado. Então, você, para construir uma usina ou ter uma usina na residência, precisa entender, sim, o que você precisa atender da regulamentação e da legislação para que você não possa chegar a sofrer uma multa, né, ou descumprimento a essa regulamentação. Então, veja, se nós temos na nossa cidade empresas que estão despreparadas para atender a população, isso é um risco muito grande. E, inclusive, é um risco para o consumidor, porque, veja bem, se você olha uma placa de energia solar, ela não parece, você não tem medo de tocar, você toca na placa solar e parece até que aquilo não produz energia, parece até que aquilo não causa incêndio, não pode causar uma sobrecorrente, uma sobretensão. Ela única, sozinha, realmente não vai fazer isso na sombra. Agora, se você pegar um conjunto de placas e conectá-las, né, umas às outras e colocar no sol, ela vai produzir energia. Agora, imagine isso instalado em cima da residência de um cliente. Se for mal instalado, pode pegar fogo, né? Pode dar curtos circuitos e, no pior dos casos, infelizes, pode não produzir a energia que o cliente precisa. Então, esse é o principal perigo da falta de capacitação. E o principal, esse é um dos objetivos da nossa associação, né? Então a associação também tem essa missão de atuar posso dizer assim, numa vistoria, de analisar se aquelas empresas que estão associadas estão prestando um bom serviço. É isso que a senhora está dizendo? Nós vamos principalmente trazer orientação para essas empresas e nós pretendemos também permitir que a nossa associação, em especial, ela seja composta por empresas sérias. Então, para aderir à nossa associação, essa empresa ela vai passar por uma análise da nossa mesa diretora. Se ela for realmente capacitada, se ela tiver um time técnico capacitado, registro no CREA, ela vai poder fazer parte da associação. Então, nós vamos chegar a um momento que nós vamos ter duas situações: as empresas que são associadas e são sérias e querem desenvolver um bom trabalho, e as empresas que realmente não se enquadraram e não atendem, né, ao que a legislação pede. Hoje já existe um site, uma lista, que o nosso internauta que esteja interessado, de repente, em contratar algum tipo de serviço como esse, possa acessar e ter noção dessas empresas que de fato prestam um bom serviço? Sim, nós temos agora a nossa rede social, né? No Instagram, né? Nós ainda estamos nesse movimento de criação do nosso site, mas nós temos um Instagram onde nós já iremos começar a divulgar essas empresas, né? Inclusive os sócios fundadores dessa associação, que é tão importante, né? São empresas sérias que a sociedade pode confiar, e nós vamos estar divulgando na nossa página do Instagram da AME Solar. Basta digitar @AME Solar que você vai encontrar a nossa associação. E é tão importante essa dica porque o governo hoje, tanto o governo federal quanto o governo estadual, eles têm, para quem é morador, quem tem alguma dificuldade financeira não, quem está dentro de algum grupo social que pode receber algum benefício para fazer um financiamento de rede elétrica, de energia fotovoltaica. O produtor rural hoje aqui no estado também pode requerer um projeto para ter um financiamento como esse. Se eu não me engano, é a FEAM que está promovendo isso, não é? Sim, a agência tem um papel muito importante, tem oferecido realmente recursos, uma linha específica para o financiamento, né, das placas fotovoltaicas. E, inclusive, na nossa agenda institucional está o contato, a parceria, um termo de cooperação técnica com a agência, porque é do nosso interesse apresentar essas empresas que estão realmente fazendo um trabalho sério para que a agência possa, com a ajuda da associação, se for o caso, se eles entenderem que é importante, poder ter uma orientação melhor sobre o escopo do projeto, né? E assim poder atender bem a sociedade, a população. Tudo isso, de um modo em geral, é óbvio, ninguém aqui também vai olhar apenas querendo tapar o sol com a peneira. Claro que existe uma associação para ajudar o mercado, orientar o mercado, existe, claro, o interesse comercial em tudo isso, mas
Em suma, presidente, tem um interesse muito maior nisso, que é você contribuir com o planeta. E a gente está falando de uma coisa muito séria, que o mundo está olhando e olha para a Amazônia como resposta. Sim, a gente precisa ter essa resposta. A resposta passa pela energia solar? Eu acho que as energias renováveis, a energia solar, ela tem um papel fundamental na redução da pegada de carbono, né? E principalmente com o compromisso socioambiental que o nosso país tem assumido internacionalmente, né? A EP, Empresa de Pesquisa Energética, também tem divulgado que dentro do plano de expansão do setor elétrico, cada vez mais as energias renováveis vão compor boa parte da nossa matriz energética, né? E o solar, o nosso país é um país que ele tem uma característica fantástica para a produção de energia solar. Nós temos clima para isso, nós temos radiação para isso e temos área. E no nosso Amazonas, como eu já disse antes, não é diferente. Nós temos bastante área disponível para a construção de usinas de grande porte, de centrais geradoras, usinas de produção de energia, onde o investidor pode produzir para si mesmo ou então para vender essa energia, né, num ambiente livre, que isso é possível também. Então, eu acho sim que o Brasil e o Amazonas são essenciais. O Brasil e o Amazonas dentro do Brasil tem esse papel essencial e importante, né, na preservação do meio ambiente através da produção de energia limpa, sim. Presidente, eu quero lhe agradecer mesmo por esse bate-papo interessantíssimo. A gente entende que quem hoje não quer ter uma energia fotovoltaica em casa é sinônimo de economia, é sinônimo principalmente de contribuição com o meio ambiente. Sim. E hoje é muito fácil você fazer, com empresas associadas e sérias, você faz a medição dos equipamentos que você possui numa casa, até prestando serviço aqui para quem está nos assistindo, e você consegue aferir mais ou menos quanto de equipamento você precisará comprar para poder investir nesse segmento. Ou seja, algo que parecia ser lá atrás, 10 anos atrás, algo inimaginável, coisa muito cara. Não é tão barato ainda, mas hoje já é muito mais viável, muito mais palpável. E nós avançaremos mais ainda nisso, tá, Caio? Nós estamos acostumados a falar em internet por assinatura, TV por assinatura. Nós estamos entrando na era da energia por assinatura, para você ter uma ideia. Né? Um dos Ds dessa transição energética que o Brasil está vivendo é exatamente a digitalização do setor elétrico. Então, você, no futuro muito próximo, poderá ter uma usina de energia solar aqui em Manaus. E se você decidir passar umas férias no Rio de Janeiro, desfrutando daquelas praias maravilhosas, no seu hotel você vai poder utilizar o código da sua usina, que está gerando sua energia aqui no Amazonas, para utilizar essa energia lá no seu hotel no Rio de Janeiro, e você não vai ter um custo com o hotel, né? O custo do hotel você vai poder retirar o custo da energia. Então, olha que fantástico, né? Olha como a inteligência artificial, que há um tempo atrás se falava, mas parecia algo tão longe e hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Hoje a inteligência artificial está muito presente no dia a dia das pessoas e das empresas. E assim acontecerá também com a energia no processo de digitalização. Eu acredito que a tecnologia já está sendo pensada, até porque essas usinas com placas fotovoltaicas já existem aqui, né? Sim. Já existem aqui em Manaus, sim, inclusive. Presidente, obrigado mesmo, obrigado pela presença, obrigado por ter atendido o nosso convite. Volte mais vezes com boas notícias sobre sustentabilidade, economia, e é sempre um prazer recebê-la. Muito obrigada e muito obrigada aos telespectadores, obrigada pela oportunidade, nós estamos à disposição para servir com informações sobre essa tecnologia que é tão importante para a sociedade, para o nosso país e para o planeta, né? Isso mesmo. E a você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe no seu grupo de WhatsApp essa entrevista e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o Real Time On Play. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.